O senador Jacques Wagner foi recebido com vaias durante o cortejo do dia 2 de julho, que é a celebração da independência da Bahia. Alvo da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de favorecimento do Banco Master, o parlamentar também foi recebido por manifestantes com placas que faziam referência ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Olha ele aí, ó. A gente lembra que Jacques Wagner participou do evento ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Neste ano, o presidente Lula não participou da celebração. Augusto, agora chama a atenção ali as placas, né, com a foto de Jacques Wagner fazendo uma alusão ao Master, chamando ali de Jacques Master, e muitas vaias no reduto eleitoral de Jacques Wagner, ele que vai concorrer ao Senado ao lado de Rui Costa, né, ambos do PT, aí as placas, Jacques Master. Ele disse que ia se dedicar a provar a própria inocência, né? Por enquanto não convenceu ninguém. Como mostra aí o júri das ruas, né? Exatamente, que é um bom termômetro, né? Quando o político vai para as ruas. É a melhor pesquisa, vai para a rua. É, exatamente, Fabi. A pré-campanha, né? Nesse momento, ele é pré-candidato, né? Tem ainda um caminho a percorrer, mas o fato é que o escândalo do Master caiu no governo Lula e quando se aproximou de Jacques Wagner, recebeu uma série de mimos, vamos dizer assim, de Daniel Vorcaro, do Banco Master, caronas em jatinhos, ingressos para shows, apartamento de 2,5 milhões, mas que ele disse que ele ia pagar depois, né? Ele ia pedir antecipado, mas depois ele pagaria o apartamento para a filha. Enfim, uma série de benesses que você só faz com pessoas muito próximas, né? Muito amigos. Olha, primeiro que esse evento aí tem a ver com a independência da Bahia. Esperamos, de fato, porque muitos diziam, não adianta vir escândalo em relação ao PT baiano, porque baiano vai continuar votando no PT. Bom, o que a gente viu aí é que já tem baianos bem espertos, né? Aliás, obrigada por isso. Esse pessoal que já acordou e já está colocando Jacques Master, né? Bem interessante esse ponto. Depois, tem a cena que a gente mostrou, tem uma fase aí que o Jerônimo dá um tchauzinho, sendo que o pessoal todo em volta dele está realmente bem chateado, bem bravo, né? E aí vale aquela frase que o Augusto sempre diz, se esse pessoal caminhasse na Paulista. E é para se perguntar, por que o Lula não estava aí? Ué, né, ele deveria estar no meio do povo, será que ele teria uma plaquinha ali também? Cadê o Lulinha, de repente, né? Está faltando uma plaquinha assim. Cadê a investigação do Lulinha, né? Nos responda em relação ao INSS. Está cheio de pleito que a população, a força do povo poderia fazer em relação aos aos petistas baianos, né, esses cabeças brancas, e que Jacques Wagner não vai conseguir de forma alguma sair desse escândalo sem resvalar nele. Ele achou que ele ia chegar na Bahia e está tudo certo. Aliás, tem uma declaração também do Lula dizendo exatamente isso, que nossa, como eu amo meu amigo, feita ontem, né? Como eu amo meu amigo aqui, Jacques Wagner, e o Rui Costa, né? Aliás, o Lula diz ali que tudo que ele deve muito ao Rui Costa e o Jacques Wagner. Pois é, né? Uma bela de uma confissão. E falando em Lula, o presidente afirmou que a construção da ponte Salvador-Ilha de Taparica deve mudar a economia da região e gerar mais empregos. A declaração foi feita durante a cerimônia que marcou o início oficial das obras em Vera Cruz, na Bahia. Durante o evento, o petista também disse que o crescimento da região pode trazer desafios, como a especulação imobiliária, o aumento da criminalidade e da violência. Então, é só esse aviso que eu tenho, é só esse aviso, tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco entra tudo que é tipo de gente aqui, e junto com o emprego vem o bandido, vem o crime organizado, vem a especulação imobiliária, e a vida de vocês, ao invés de ficar tranquila, fica o inferno. É isso, Ludmila. No bloco anterior falamos aí de como o governo Lula enxerga o crime organizado. Agora a gente traz essa fala do presidente que foi lá inaugurar o início das obras ali de uma ponte, alertando os baianos em relação ao crime organizado no estado.
Eu estava ouvindo o Lula falando, ele parecia que estava lançando uma maldição, estava lançando uma praga sobre aquele povo que vai receber aquela ponte. Agora vai entrar tudo quanto é crime organizado aqui, mas isso é coisa que se fale durante uma inauguração. Era para ele, né, dar os seus melhores votos, né? Era para ele externar os seus melhores sentimentos em relação àquela comunidade ali, mas não, ele está praguejando, dizendo: vocês têm que tomar cuidado porque vai ser invadido aqui de crime organizado. Isso não é coisa que se fala em inauguração. E daí a gente vê como que o Lula, quando entregam um microfone na mão do Lula e ele não tem ali um roteirinho para falar, ele não está lendo, é sempre um desastre, assim, é uma catástrofe, sempre. Estava vendo esse outro evento também que aconteceu na Bahia da Independência, né? O Lula, ele não quis nem chegar perto do Jacques Wagner. Eles devem ter combinado ali, são amigos de quase 50 anos. O Jacques Wagner inicialmente ele não quis largar o osso, mas depois da conversinha com o Lula acabou convencendo o Wagner a deixar a liderança do governo no Senado, mas aparentemente ele não quis aparecer junto no mesmo evento, talvez para não se contaminar, e botou a culpa num câncer de pele no couro cabeludo. Ele deve ter mesmo, mas ele falou que não podia participar do cortejo porque não podia pegar sol na cabeça, mas a gente sabe que ele nem pega sol porque ele costuma andar com aquele chapéuzinho dele. Então é o Lula sempre, né, se ele tomasse essas providências sempre em todos os eventos, mas nesse da Bahia com Jacques Wagner, ele aparentemente ele tomou suas precauções para não causar esse tipo de constrangimento, para não ter que falar em público, mas nesse aí, aparentemente, deixaram ali o microfone com ele, e ele já saiu praguejando contra o pessoal ali da Ponte. A Ponte Salvador, Ilha de Taparica. Estava vendo que aqui que é uma PPP, é uma parceria público-privada com a participação de 2 grupos chineses, olha só. E são bilhões injetados por esses grupos chineses e alguns outros bilhões menos injetados pelo governo. Então é interessante, mas, enfim, e é engraçado também que o Lula participou desse evento 2 dias antes do prazo para proibição, para o início da proibição de participação em inaugurações, porque agora o calendário eleitoral é cheio de detalhezinhos, né? Então, a partir de 4 de julho, ninguém vai poder mais participar de inauguração, inaugurar a ala de hospital, nada. Então ele conseguiu ali raspar o fundo do tacho e a partir de agora não vai mais poder. Mas, como sempre, com falas desastrosas, o Lula. É isso, até o próximo, dia 4, próximo sábado, né? Aí cessam aí essas inaugurações, né? Começa uma outra fase da campanha eleitoral, Augusto. Só para trazer mais uma informação em relação a essa ponte que ele comemorou ali a inauguração e alertou os baianos, vai ter 12 quilômetros e 400 metros de extensão sobre a Baía de Todos os Santos, ligando então Salvador ao município de Veracruz. Mas realmente o clima não estava dos melhores ali, né? Quando ele fala que vai chegar bandido, crime organizado na cidade, estava um pouco pessimista. Ele está um pouco sem discurso, né? Porque ou ele recorre ao método da Dilma, que ficava definindo o que ela estava inaugurando. Ela disse, por exemplo, numa ocasião semelhante, que ela explicou que uma ponte é muito importante porque liga um lugar a outro, a Dilma. O Lula, nem isso, ele não tem tanta imaginação como a Dilma, então ele fica falando de outras coisas, ele está com o crime na cabeça. Só que o problema é o seguinte, o Lula é um criminoso condenado. Ele não foi absolvido. Condenado em 3 instâncias por 9 juízes. Ele tem de estar ao lado dos parceiros, companheiros de ofício. O estranho é ele ser presidente da República. Agora, proteger criminoso, isso aí não até conta pontos a favor do Lula, porque ele é solidário, não?
Deixa eu voltar para a Fabi, que eu também quero ouvi-la em relação a essa declaração do Lula, Fabi, mas nós resgatamos a declaração do Lula, que também esteve presente no evento com o senador Jacques Wagner, que você fez menção no comentário anterior. Vamos dar uma olhadinha? Depois de ouvir 8 discursos daqui dos meus companheiros, e depois da exposição do Padilha sobre a questão da saúde, eu pouco teria a falar, a não ser agradecer a Bahia. Por que agradecer a Bahia? Porque tem uma coisa na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe pai. A gente não escolhe mãe. A gente não escolhe irmãos. A gente não escolhe irmãs. Mas a gente escolhe companheiros. E aqui na Bahia, eu tenho companheiros de longa data. De longa data. O que representa para mim a minha relação com Jacques Wagner, a minha relação com o Rui Costa, a minha relação com o Jerônimo, a minha relação com vários deputados que estão aqui e a minha relação com o Otto. A primeira vez que eu vi o Otto, eu fui apresentado pelo Wagner. Eu falei, Otto, se eu fosse baiano, eu ia votar em você. Isso foi em 2010. E de lá para cá, a gente tem uma relação muito honesta, uma relação muito fraterna, uma relação muito companheira. Porque a verdade é essa, é que nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. E essas pessoas, ao longo da vida, têm me ajudado a fazer o que eu faço, a ser o que eu sou. Nem todo amigo é um irmão? Nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. Aí, é filosofia. Lula filosofando, dizendo que família a gente não escolhe, mas companheiro sim escolhe, e disse, né, nominalmente ali o nome do senador Jacques Wagner, parceiro de longa data, aí, de mais de 40 anos, né, Fabi? No começo ficou ali uma situação, será que Jacques Wagner vai sair ou não da liderança do Senado? Primeiro ele veio a público dizer que, imagina, Lula não vai me tirar, já fez coisa pior. E aí fizeram aquela reunião, né, um pouquinho antes do Jogo do Brasil, quem acompanha a política vai se lembrar, quarta-feira passada, e aí eles vieram a público, Jacques Wagner dizendo que foi uma reunião ótima, Augusto inclusive escreveu sobre isso, né, tivemos um ótimo encontro e resolvi então me afastar da liderança do Senado no governo. Olha, antes da Fabi, peço licença aí para fazer essa observação, antes que ela fale, que é o seguinte: nem todo irmão é amigo. Pode estar dando um recado aí pro Frei Chico, né? O irmão dele, envolvido aí no INSS, não por seu envolvimento em crime, mas porque criou problema para ele. Agora, o Jacques Wagner é amigo. Segundo o Lula, todo amigo é um irmão. Todo amigo é irmão. Aí ele pune o Jacques Wagner, porque tira do governo por quê? Ele deve confiar no Jacques Wagner, diz que conhece há 200 anos. Talvez tenha tirado por conhecer, né? Nunca se sabe. E nós lembramos aqui que Jacques Wagner concedeu uma entrevista à Folha e perguntaram se ele era amigo do Paulo Henrique Costa, que foi presidente do BRB, Banco Estatal. Ele disse, não, ele que disse que era meu amigo. Exatamente. É isso. E muita amizade, o Jacques Wagner também diz que o Lula viveu situações semelhantes a dele, aliás, piores, porque foi preso. Esse é o amigo, o irmão. Diga, Fabi. Pois é, né? A gente vê esse tipo de fidelidade justamente entre faccionados na cadeia, né? Uma coisa assim que todo mundo sabe, né? Se defende com unhas e dentes e vira irmão, né? Deixa os irmãos para lá, mas os amigos viram irmãos. Várias frases aí que ele fala, né? Ele fala de honestidade, amizade honesta. O Lula falando de honestidade realmente é uma piada, não dá para deixar de rir, né? Outra questão aí, quando ele fala do Jacques Wagner e ele percebe que pode gerar, porque aí ele lembra, né, que pode gerar uma fala cortada para pré-campanha e depois campanha dele, ele retoma e começa a falar dos outros também. Mas o problema é que os outros que ele cita é Rui Costa e Jerônimo. Rui Costa a gente ainda não entendeu, não compreendeu como que ele não foi ainda alcançado pelas operações policiais. E quando ele fala do Otto, ele diz lá,
que o Jacques Wagner é que apresentou. O Jacques Wagner apresenta muita gente para o Lula, não é mesmo? Gente também que o Jacques Wagner gosta de apresentar também para o pessoal do Master, né? Foi ele que apresentou muita gente. Então, são os mesmos de sempre, falando as mesmas bobagens e fortificando a amizade, gente. Então, quando falarem que Jacques Wagner, como o José Dirceu, alguns quiseram dizer, né? Não lembro qual que foi que veio, que estava esquecido um deles aí dos cabelos brancos do PT, mas quando eles disserem que é um problema pessoal, que Jacques Wagner não tem nada a ver com o PT baiano, muito menos com Lula, vamos relembrar que o Lula fez uma declaração de amor e de amizade aí ao Jacques Wagner ontem na Bahia.